Boa noite, boa tarde, bom dia. O momento que eu estou gravando esse vídeo é à noite, então por isso eu desejo uma boa noite. Se você chegou até aqui esse vídeo, né, pelo título dele, né, o que significa um culto, eu espero em nome de Jesus que você possa receber com alegria cada palavra que for trazida aqui como referências bíblicas. Mas antes de trazer a referência bíblica, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, a minha colinha que eu copiei. O que significa um culto, né? Segundo o Google, segundo o dicionário, algo que você pode, qualquer pessoa pesquisar e você vai achar lá, né? O culto significa conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade, né? E também pode ser considerado uma homenagem de caráter religioso, o que se considera divino ou sagrado, né? Então, ou seja, um culto simboliza, fazer uma homenagem, né? Homenagear algo que para você é sagrado, é uma divindade. No meu caso, né, como eu sou cristã, eu sou evangélica, eu acredito no evangelho, eu defendo o que está escrito na Bíblia, então é a minha crença, né? É o que eu acredito no Deus que criou os céus e a terra. Essa é a minha divindade, esse é o meu Deus, esse é o único Deus que eu sirvo, né? Então, eu não sei qual a sua divindade, mas o que eu quero trazer aqui, falando sobre culto, porque nós vamos ver culto de várias religiões diferentes, mas todas as religiões, o culto simboliza, né, um ritual, né? Um culto vai ter uma liturgia, o culto vai ter o contexto principal, que é adorar a divindade, né? Então, adorar, exaltar, engrandecer, falar o quanto essa divindade, o quanto isso que você acredita precisa, né? Partir de você e de mim, a nossa adoração para essa divindade. Então, trazendo aqui, né, algo que não é nem bíblico, é o que você vai procurar. Se você pode procurar, você vai achar a mesma resposta, né? Então, o ponto X. Se eu quero cultuar, se eu saio da minha casa para dizer eu vou ao culto, eu vou cultuar, eu tenho que entender para que eu vou, por que eu vou e o que é o culto. Então, hoje eu quero focar nisso. O que significa o culto, o que é um culto. Agora, trazendo para a referência bíblica, eu quero trazer aqui o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Deixa eu pular aqui. Para Romanos, deixei marcadinho. Romanos, capítulo 12, e o verso. Eu fui para Hebreus. Romanos, capítulo 12, e o verso 1, falando sobre culto, né? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então, aqui, a gente vai ver a referência bíblica do que está na Bíblia agora. O que é um culto? O culto, primeiramente, é um sacrifício, é uma apresentação, né? Como é dito lá no Google mesmo, né? Então, você vai o quê? Adorar, você vai se apresentar, você vai oferecer um sacrifício. E esse sacrifício, trazendo para os cultos evangélicos, né? Cristão, é onde nós nos apresentamos a Deus, o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo. Ou seja, eu preciso aprender que, eu quero cultuar a Deus, mas eu não me santifico, eu não busco me apresentar a Deus de uma forma santificada. Eu busco fazer tudo do meu jeito, da minha forma, tô nem aí, o que é que Deus está pensando, mas de noite eu vou lá cultuar a Deus, vou lá para a igreja para adorar a Deus. Então aí tá uma coisa meio desbalanceada. A Bíblia está falando que para cultuar o culto, a Bíblia está falando, né, que é um culto aonde eu preciso me apresentar a Deus com o meu corpo como santo, santificado, né? O que é um corpo santo? É um corpo separado. Santo é algo que é separado. E principalmente, qual o foco do culto? O principal é o que é o culto? É agradável a Deus. Então, é agradável à sua divindade.
Então, você precisa agradar aquilo ali que você acredita como um Deus. Então, o culto é isso. Se eu acredito no meu Deus, eu vou para agradar a Ele, né? E o culto tem que ser o quê? Racional. Eu preciso pensar, analisar, refletir. Então, se o culto que eu vou prestar ao meu Deus, eu tenho que pensar. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito e não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que a Bíblia vai nos ensinar, tá certo? Então, outra referência bíblica, vamos para o livro de Salmos. Será que eu perdi? Perdi não, aqui. Salmos 50, né, que não é capítulo, né? Na verdade, o Salmo de número 50, o 23, que diz assim, ó: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus, né? Então, aqui o Senhor está sendo claro. Aquele que me oferece um sacrifício de louvor me glorifica. Então, o culto é o quê? Oferecer sacrifício àquilo que eu acredito, que é a Deus. Eu vou para oferecer. Mas não é só assim. O próprio Deus está dizendo o quê? Aquele que ordena bem o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Então, eu vou pro culto, mas eu sou toda bagunçada, toda errada, xingo, minto, roubo, compro, não pago, faço tudo o que não deve, mas eu vou para a igreja. Sim. Você pode ir, as portas da igreja vão estar sempre abertas para qualquer pessoa. Mas a partir do momento que eu entendo o que é um culto e eu quero agradar a minha divindade, o meu Deus, eu quero oferecer um sacrifício para que ele receba, eu preciso aprender a ordenar bem o meu caminho. Eu preciso aprender a rejeitar algumas coisas e me santificar para que Deus realmente se agrade deste culto e que ele receba esse sacrifício de louvor. Estamos falando sobre sacrifício de louvor. Vamos para outra referência bíblica, para a gente finalizar, né, aqui, para não ficar algo muito extenso, muito longo. Então, no próximo vídeo eu quero falar sobre louvores, né? Estamos falando o que é um culto. Então, cultos basicamente são o quê? Sacrifícios. E o sacrifício que Deus pede no culto é o primeiro, o nosso corpo, nossa vida. E também sacrifício de louvores. Aqui, ó, Hebreus capítulo 13 e o verso 13, Hebreus 13, o verso 15 e 16, que diz... Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, Deus, ele se agrada de quê? De uma vida que se apresenta a ele, né? Que se oferece como sacrifício vivo, uma vida que se santifica, e ele recebe o nosso louvor, e o fundamental de um culto é agradar a Deus. Então, se eu quero realmente aprender cultuar a Deus conforme que a Bíblia está me ensinando, eu vou aprender a louvar ao Senhor, cânticos que Deus se agrade, aquilo que vai chegar até o trono de Deus e que Deus venha se agradar, e não aquilo que eu me agrado, e não aquilo que eu acho que me convém fazer lá na igreja. Eu vou porque eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Então, isso não é cultuar a Deus, isso não é significar dar um culto, oferecer um culto a Deus. Então, resumidamente, eu trouxe algumas referências bíblicas, mas se caso vocês tenham alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, eu posso fazer outro vídeo. Mas o próximo vídeo que eu sobre o louvor, né? Se o culto basicamente fala na Bíblia, você vai ver muito sobre isso, sobre louvor. Então, um culto é oferecer sacrifício de louvor. Então, nós precisamos pensar, raciocinar, porque além de tudo, um culto tem que ser racional. Eu vou fazer um culto, mas eu começo na hora que eu quero, eu termino não sei que hora, eu faço tudo bagunçado. Não. O culto tem que ter com ordem, tem que ter com decência, tem que ter hora para começar, tem que ter hora para terminar, tem que ter uma liturgia, né? Não é de qualquer coisa, de qualquer forma, porque Deus não se agrada, né? Então, as coisas de Deus, né? As coisas para Deus, tem que ser para que ele se agrade, o principal. Então, no próximo vídeo eu quero falar mais sobre louvores, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.
Espero muito que eu possa ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.